Mulheres da Pan. Olá! Olá Brasil, olá mundo! É com tremenda alegria, perfume no ar e flores no estúdio que a gente inicia o Mulheres da Pan. Tava precisando, a gente tava merecendo e viemos para ficar, não é verdade, mulherada? Vocês estão animados? Então vocês vão conhecer a partir de agora essas sensacionais Mulheres da Pan. Meu nome é Lara Nesteruk, eu sou nutricionista e tem alguns dias que eu recebi um convite que me deixou animada demais. A ideia é trazer um pouquinho do que eu sei sobre nutrição e mesclar isso com o que eu mais gosto. Assuntos como viagem, como dicas, dinheiro e profissão vão estar na pauta de um programa que vai ser sensacional. Oi, meu nome é Renata Barreto, eu sou economista, tenho 16 anos de mercado financeiro, mas não é só sobre isso que eu sei falar. E justamente esse programa veio a calhar porque são mulheres incríveis que vão fazer parte, junto comigo, de um programa que vai falar sobre beleza, sobre moda, comportamento, viagens e tudo mais que nos interessa todos os dias. Olá, meu nome é Virgínia Falang, sou jornalista, já trabalhei em diversos veículos de comunicação e agora sou especialista em viagens. Falo bastante sobre o assunto, é isso que eu vou falar aqui no Mulheres da Pan e também sobre diversos outros assuntos com mulheres incríveis que vão falar de comportamento, lifestyle, saúde, nutrição e muito mais. Não vejo a hora de começar. Olá pessoal, eu sou Ana Paula Henkel, ex-jogadora profissional de vôlei, 24 anos atuando pela seleção brasileira, hoje arquiteta e estudante de ciência política. Aqui nós vamos fazer um programa super leve e descontraído, em que as mulheres vão falar sobre o que pensam, o que gostam, o que recomendam e de tudo que os homens também vão querer saber. Fala galera, eu sou Ângela Souza, sou estudante de jornalismo e sou a carioca desse programa. Estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, com certeza não vai faltar informação de primeira, conteúdo irado, alegria, essa mulherada aí mega inteligente, falando dos melhores assuntos, dando a opinião. Então eu conto com vocês para ficar aqui com a gente. Mulheres da Pan. Gostaram, né? Agora vocês vão se apaixonar ao longo do que forem conhecendo essas ladies que vieram pra cá. Bom, a gente começa o programa falando sobre um fato que aconteceu no Instagram de uma das nossas colaboradoras divinas, da Lara. Foram lá, foi uma seguidora sua, né, Lara, que entrou lá e fez a pergunta: o que fazer quando você entra numa empresa nova e todos ficam com cara feia, inseguros? E aí ela deu uma resposta fabulosa que vocês vão amar. Vai. O seu trabalho. Sabe o que é? Vou contar uma coisa pra vocês que fiquei pensando no dia que essa resposta foi, que aconteceu, que essa pergunta chegou. Aquilo me fez refletir, fiquei pelo menos uns 10 minutinhos ali olhando aquilo depois de ter escrito já esse o seu trabalho. E eu pensei sobre como a gente, no fim das contas, termina por fazer dois caminhos. E quando são exagerados, acabam com tudo. Então, esse primeiro caminho que exagerado acaba com tudo é a busca da aceitação. Porque eu fiquei pensando assim, olha só, sou nova lá. Tá todo mundo me olhando com uma cara meio feia, tá todo mundo desconfiado. Claro, porque você é nova lá. Tá todo mundo realmente desconfiado, ninguém te conhece. Então, o grande negócio é assim, a primeira coisa é eu pensar, por que eu deveria chegar aqui e ser recebida com flores e muitos sorrisos e ninguém me conhece? E aí a gente leva para o segundo caminho disso, que é, esquece a busca da aceitação e pensa assim, se for para alguém aqui me olhar, com uma cara que não seja de reprovação, que não seja de dúvida, como isso vai acontecer? E aí vem o segundo passo, que é o não romantizar dessa resposta. O negócio é, eles vão olhar para você e a cara não vai ser feia, e eles vão olhar para você e vão dizer, tá aí, ela tem alguma coisa para mim? Quando você realmente fizer o que você foi chamado lá para fazer, e bem. Então, eu fiquei pensando muito sobre... Eu gosto muito de um livro que chama Em Busca de Sentido. Conhece, do Viktor Frankl? Ele passou um tempo passou um tempo, né? Ele foi prisioneiro de um campo de concentração nazista. E ele é psiquiatra. E é legal porque ele faz toda uma leitura, né? De como é aquilo. Imagina o cara lá, a reflexão do cara nesse momento. É um baita livro. E ele fala uma coisa muito legal, até anotei a frase direitinho aqui pra não esquecer, que ele diz assim, olha, quem tem um porquê, sempre encontra um como. Então, se eu tô no meu trabalho e eu entendo exatamente o que eu tô fazendo lá, então qual que é a minha função nesse trabalho? Eu vim aqui pra fazer o quê? Aí eu encontro um como. Então, mas como que eu vou fazer isso se as pessoas estiverem me olhando um pouquinho feio? Bom, eu sei o porquê que eu tô aqui. Eu vou fazer mesmo assim, eu encontro um como. Mas como que eu vou fazer se as pessoas aqui ainda não confiam muito bem em mim? Bom, eu sei o porquê que eu tô aqui. Então eu vou encontrar um jeito, vou encontrar um como. E aí, no fim das contas, penso que é isso. Você faz o seu trabalho, não romantizando e entendendo que a aceitação, a busca da aceitação em exagero, pode ser uma coisa
fatalmente vai dar errado. Entenderam? Isso significa o quê? Por que partimos desse assunto? Porque a gente está começando. Esse programa tão esperado também começou agora na PAN. E aí a gente se perguntou também, né? O que fazer na hora que está começando? O que a gente sabe, trabalhar. Ninguém melhor também do que Renata maravilhosa, economista, que vai nos deixar milionárias com esses olhos azuis. E aí, hein? Verdes. Onde você começou? Vamos lá, já começamos errado. Já errei, já verde, falei que é verde, meu mas Deus, tudo bem. Mas a parte daltônica. boa de trabalhar da vida inteira com homem, eu acho que isso tem muito a ver com o contraponto que a Lara falou sobre aceitação e romantização. No mercado financeiro, 90% das pessoas são homens. Eu aprendi muito com eles. E eu acho que posso trazer um pouquinho disso para cá. É o pragmatismo. Você foi para lá para fazer um trabalho, para desenvolver alguma coisa. Você vai chegar, você pode tentar ser um pouco simpático, sem ser aquele cara muito puxa-saco. Mas o homem, ele te recebe de uma forma um pouco diferente do que na maioria dos lugares que eu fui, que eu trabalhei com mulheres, principalmente dentro do mercado financeiro, que é simplesmente o seguinte: ele vai olhar pra você, ele vai fazer uma piada, ele vai te levar pra almoçar, vai te desejar boa sorte e vai esperar você fazer seu trabalho. E depois ele vai ver se você é boa naquilo ou não e vai te julgar dessa maneira ou não. Então eu fui sempre muito despreocupada trabalhar no meu primeiro dia, porque justamente eu acho que a gente tem que ir lá, como a Lara bem disse, fazer o nosso trabalho. Ai, você vai ensinar muito pra gente esse pragmatismo. Nisso aí, acho que eu me senti, sabe, sei lá, muito mulherzinha. Mulherzinha. Falando em mulher, agora a gente vem também, nosso docinho, a meiguice. Ela que sabe tudo de viagem, vai nos fazer viajar aqui sem sair do lugar, né, Vivi? É verdade. Como é que é começar? Você já morou na Austrália por 2 anos? Ali é começar também num outro país, é uma nova linguagem, é tudo diferente. É tudo diferente, as pessoas são diferentes. Então, além de chegar num lugar novo, por exemplo, uma experiência de trabalho, eu tive uma experiência um pouco desconfortável para chegar na Austrália. Porque assim, você chega num lugar de trabalho aqui e você sempre tem uma liga. Porque é a nossa raiz, é a nossa cultura. Então assim, você já trabalhou naquele lugar, eu sei qual que é aquele lugar. Você conhece fulano? Eu também conheço fulano. Lá não tem nada disso. Você vai chegar com pessoas de Singapura, do Vietnã. Você vai ter que quebrar um gelo, porque são pessoas completamente diferentes, com culturas, com passados completamente diferentes. Então, assim, eu acho que a língua universal é o sorriso. Chegar quebrando gelo com um sorriso e aí puxando papo e vendo no que dá. Ai, gente, uma delícia falar com elas, né? Tem que fazer o giro, porque a vontade, no que vocês falaram, deu tanta vontade de fazer várias perguntas em cima. Só que aqui, né, gente, Mulheres da PAN é internacional e muito chique. Vamos chamar nossa correspondente, medalhista olímpica, colunista sobre outros ramos, uma arquiteta de formação, além de uma belíssima mulher que tá morando agora, residindo em Los Angeles, Califórnia. Ana Paula, bem-vinda, Ana Paula. Como é que foi aí chegar em Los Angeles? Ou se reinventar tantas vezes, né? É isso, meninas. Um prazer e uma delícia fazer parte desse projeto com vocês. Eu gostei demais de uma palavra que a Renata usou, porque essa palavra ela é muito usada no esporte, principalmente no feminino, onde nós temos, né, os nossos dias ali, que às vezes o emocional ele está um pouco mais abalado, digamos assim, né, pelos nossos hormônios, e a gente temos que ser pragmáticas. Então o esporte ele te dá muito isso, você não tem muito tempo para o famoso mimimi. Ela falou assim comigo, ou ele falou mais alto, ou ele gritou. Você tem muito pouco tempo para provar dos seus resultados, para provar que o seu desempenho e o seu planejamento ele está totalmente correlacionado com a sua dedicação. Então eu dou algumas palestras até para alguns times aqui nos Estados Unidos, e o engraçado é que normalmente os técnicos homens é que me pedem para dar essas palestras, porque eu tenho uma frase nessas palestras para esses times femininos que só mulher pode falar, que é, olha, no esporte a gente não pode ficar muito menininha. Aqui nós estamos numa guerra, e numa guerra não tem homens e mulheres, tem soldados. Então aqui você tem que ser um soldado pragmático, ir para a guerra e defender, morrer ou matar por quem está do seu lado. E eu acho que quando você chega também num ambiente onde nem tudo são flores e sorrisos, acho que aquilo ali já faz você começar bem ali no início, já colocando o seu melhor ali na mesa. Eu gosto muito desse ambiente pragmático, às vezes até um pouco mais masculino, mas que tira o melhor de você já no início.
Maravilhosa! Vamos aprender aqui a ser muito pragmáticas. E olha, eu imagino que ela deve ter sido muito pragmática. A nossa outra mulher da PAN que vocês vão conhecer agora é a Ângela. Ela vem pra gente do Rio de Janeiro. Ela é carioca da gema, é surfista, ex-bailarina do Faustão, sábia, sarada, inteligente e cheia de atitude, né, Ângela? Né? Pelo menos você já começou muito também, né? A marra de carioca. Mas aí, dentro desses comentários aí do que fazer no primeiro dia de trabalho, quando as pessoas te olham, né, com aquela cara feia, eu pelo menos tento entender que é insegurança da parte da galera, né? Então, assim, eu acho que eu, no fundo, me sentiria um pouquinho insegura também se chegasse uma pessoa nova. Principalmente ali dentro, onde eu fiquei 5 anos. Toda vez que chegava uma bailarina nova, era sinal de que alguém ia ser cortado. Então, ficava todo mundo assim... socorro, começava a orar, porque é a guerra da carne, cara. Ninguém quer ficar sem nada, todo mundo quer pagar suas contas no final do mês. O negócio é realmente você entender. Eu gosto de quebrar o gelo. Eu chego no trabalho, eu entendo que as pessoas estão assim, então, cara, vamos quebrar o gelo. E a minha dica é, dê uma comida. Dê um bombom, você tá vendo que o cinema é pra você, quebra. Que maravilhoso. Ninguém rejeita. Muito bom essa dica do bombom, né? A dica útil, barata também, você não precisa ficar pensando, cada um raciocina de um jeito. Mas adorei um monte de coisa do que vocês falaram, de tudo. Quando a Renata veio com pragmatismo, ou quando você contou do sorriso, pensei várias coisas, desde que delícia às vezes começar num lugar novo, né? Também é uma oportunidade de se renovar também. E essa da diferença do homem e da mulher, da questão do mimimi. A palavra é essa, mas não tem uma palavra melhor do que tal do mimimi. Só que a gente também é outro bicho. É um bicho mais complexo, assim, que vem outras coisas. Renata, o que você sugere pra gente, pra poder controlar, pra gente aprender um pouquinho mais a ser pragmático? Na realidade, eu nem acho que é uma questão de ser controlada, mas no meu caso, o fato de eu ter sido, digamos... moldada para trabalhar com homens, porque eu entrei no mercado com 18 anos, eu era uma menina. Você imagina eu entrando pela primeira vez num banco com 18 anos sem saber nem a diferença de uma TED e um DOC, né? Foi muito, só dinheiro, aqueles caras foi muito, muita informação, muito número, muito tudo, foi muito desesperador. Mas o mercado financeiro, ele tem uma atitude para com você que é mais ou menos o seguinte: ninguém tá nem aí para você. Se for bem, tá bom. Se for ruim, tchau. Você tem que fazer o trabalho, você tem que se dar menos valor ao que você acha que você tem. Porque você é mais uma peça de uma máquina. Engrenagem lá. Então você precisa fazer seu trabalho. Se você fizer seu trabalho muito bem, se você se destacar, e você pode se destacar por várias coisas. E também por simpatia, não é porque você é pragmática que você precisa ser uma chata, né? Uma antipática. Então você é uma pessoa bacana, você sorri para as pessoas, você trata as pessoas bem, isso todas as pessoas dos lugares que você vai trabalhar. Você faz bem o seu trabalho, você tenta entender o outro lado, você anota, porque tem o lado da gente chegando, falando com o chefe, também tem o lado de nós, os chefes, contratando uma nova pessoa, né? Quando eu, por exemplo, vou contratar alguém, etc., eu dou muito valor para essa pessoa pragmática que vai com o caderninho, anota tudo que eu tô falando e no dia seguinte ela me surpreende porque eu não precisei repetir nada. Então, isso tudo me ensinou o mercado financeiro, basicamente, que é o seguinte: é o que a Ana Paula falou, que é perfeito para o esporte, é perfeito para o mercado financeiro. É resultado. Você tá lá para entregar um resultado, um número, uma vitória, no caso do esporte, e isso se faz todos os dias, né? E a beleza do livre mercado, por sinal, aprendi isso muito com você, que o livre mercado, no fim das contas, está ligando pro resultado. Isso. Então você pode ser mais alta, mais baixa, mais loira, mais morena. A partir do momento que você dá um bom você resultado, tá dentro. até suas frescuras ou qualquer coisa, individualidade mais excêntrica vai ser aceita. E é muito legal isso que a Rê falou também. Vamos só ver o que a Ana Paula quer nos contar agora diretamente de Los Angeles. Eu quero jogar um momento para a gente filosofar em relação a diferentes culturas. Porque, por exemplo, em relação a esse pragmatismo, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, ele é muito claro em relação ao resultado. Você planeja, você executa, você tem o resultado. Mas eu quero colocar para vocês uma diferença, principalmente no vôlei de praia, por exemplo, eu que joguei no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, você às vezes tem uma dupla e aquela dupla não está rendendo os resultados que você esperava, enfim. O que você faz? Você segue adiante, você senta, conversa, olha, vamos trocar, não está funcionando e tal. E aqui nos Estados Unidos é muito diferente. O pragmatismo do americano em relação a isso, ele é muito mais objetivo. No Brasil,
para você separar de uma parceira, você ensaia várias semanas como você vai falar, meu Deus, ela vai ficar magoada, e vamos sentar, vamos tomar um café, e aí a conversa demora 3 horas, mas eu gosto de você, e é uma coisa assim, muito emocional, mesmo que os resultados eles não sejam bons para aquele time. Aqui nos Estados Unidos, duplas são desfeitas pelo telefone. Se não atende, deixa um recado: olha, nós não estamos funcionando, os resultados não estão aparecendo, o próximo torneio eu vou jogar com a fulana. Então, eu queria colocar esse dado aí para vocês, para a gente também debater o que esse pragmatismo, se a cultura, ele influencia também muito nessa linha pragmática que a gente tem que seguir, às vezes, na vida. Acho que quando a Ana Paula fala isso, primeiro que ela fala, consegue separar direitinho o que é o profissional e o que é o pessoal, porque profissional vão números, resultados. Coisa que aqui a gente tem um pouco de dificuldade. E diferença dos Estados Unidos. Cultural. Até de reality show. Você olha, aqui ou ganha, pode ser o cara que é um chato de galocha, mas se ele, coitado, e ele é mais pobrinho, ele é isso, aquilo, as pessoas votam. Lá, não. É o loser, e quem é o bom é o que é o premiado. A gente volta na sua pergunta-chave. A resposta é: faz o trabalho. E aí eu até queria perguntar uma coisa pra Ana, porque eu lembro de ter visto uma vez, Ana, uma pessoa falando, era uma pessoa que mora nos Estados Unidos, e que estava me dizendo o tamanho do peso que é uma demissão nos Estados Unidos para dor no coração que dá, em relação ao peso que é essa demissão aqui no Brasil. Então a pessoa estava me dizendo: olha, aqui nos Estados Unidos a gente tende a ver o trabalho como um meio e não como um fim em si. Então, se ela perde aquele meio, ela encontra um outro meio. E aqui no Brasil a gente vê o trabalho como fim. Então, se eu perco o meu trabalho, se eu perco a minha oportunidade, se eu perco aquilo que eu de repente estava colocada para fazer, parece o fim de tudo, porque afinal eu perdi o falou fim tudo, em si. parece que é a identidade da pessoa. Exatamente, que essa confusão do trabalho com exatamente de ela falar: nossa, acho que o meu chefe me odeia porque eu sou uma pessoa péssima, e na realidade pode ser o começo de várias outras coisas. Sim, né? E a gente tem que poder ter a liberdade de falar com quem trabalha, que é exatamente essa coisa da dupla: olha, para o trabalho não tá valendo mais, mas de repente daqui a pouco a gente vai ali, toma um café juntos e tá tudo maravilhoso. certo. E você vai poder acrescentar muito nisso, porque você mesmo é uma pessoa que já se reinventou várias vezes e viu que o seu trabalho não é o fim. Agora, o nosso fim pode ser bom e por escolha, pode ser o fim que a Vivi vai destinar a todos nós. Afinal de contas, ela vai dar uma dica fabulosa de viagem agora, né? Agora eu quero dar uma dica de viagem nacional aqui hoje. Muita gente me pergunta se tem lugares no Brasil que a gente pode conhecer a qualquer época do ano. Então, se você ama a natureza e está procurando um lugar para viajar aqui no Brasil, eu super recomendo Bonito, no Mato Grosso do Sul. A cidade fica a 3 horas de Campo Grande. E é desses lugares que te faz refletir sobre o potencial do Brasil. Com menos de 20 mil habitantes, Bonito dá um show em questão de preservação ambiental e mostra o que é a verdadeira essência do ecoturismo. Por lá, vale a pena colocar na programação as flutuações no Rio da Prata e no Sucuri. Nelas você flutua no rio por cerca de 2 quilômetros em águas calmas e super cristalinas que parecem um aquário, assim, cheio de peixes coloridos. É muito lindo. E a dica é, no meio dessa flutuação, olhar para cima, que você com certeza, ou talvez é bem possível que você veja araras vermelhas que vivem ali, sobrevoam ali. E a Gruta do Lago Azul é o cartão postal de Bonito e surpreende com uma tonalidade impressionante da água. Eu acho que todo mundo já viu a foto daquela gruta linda com umas estalactites que caem do teto. Então a dica para conhecer a gruta na melhor época é em janeiro, porque é quando a luz do sol bate no fundo de calcário e aí produz um efeito assim estonteante. É muito, muito legal. Já tô com vontade. Pelo amor de Deus, o lado da Sucuri. Foi maravilhoso esse detalhe. Peixes coloridos no céu, araras vermelhas. Foi perfeito. Não é? Ao nosso Brasil. Angela, diga. Eu tenho uma pergunta para a Vivi, porque eu acompanho, eu vejo Bonito, eu amo viajar, eu gosto muito de ver esses lugares, e Bonito é realmente muito bonito. Mas eu queria saber se tem alguma vacina específica para ir para um lugar desse, ou se, porque são diferentes estados, diferentes lugares do Brasil, alguns estão acostumados com, questão de saúde. Eu queria saber se tem alguma restrição nesse sentido. Não tem restrição. Dentro do Brasil, são as mesmas leis que se aplicam. É mais quando você vai viajar para algum lugar que pede uma vacina de febre amarela. É sempre bom ficar atento. Mas em viagem nacional, você pode viajar com seu RG e tá tranquilo. Agora, voltando um pouquinho no assunto de Bonito, só para quem gosta de adrenalina aqui. Eu sou uma dessas pessoas.
O que eu acho que vale muito a pena é fazer o rapel do Abismo Inhumas. É uma experiência, assim, inesquecível. Você desce 72 metros para baixo de rapel. Chega lá embaixo, tem um lago cristalino. Você faz uns passeios de barco por lá. E aí você pode fazer ou uma flutuação ou um mergulho de cilindro. Eu fiz o de cilindro, eu mergulho desde pequena. E assim, corajosa. Foi um dos melhores mergulhos da minha vida. Porque é uma paisagem, assim, que... sei lá, você nunca vai achar em lugar nenhum. Parece que você tá num filme do Avatar, sabe? Ai, porque que lindo! São uns cones. Que tem um monte de buraquinho com araras em cada buraquinho na descida? Não tem. Isso eu acho que é o buraco das araras. Isso. Não, lá é mesmo uma gruta, uma cavernona. Você desce, tudo escuro, tem um lago que você mergulha com lanterna e tudo, mas parece que você tá numa floresta de cones, assim, formados de calcário. Avatar. É surreal, é muito legal. Só que você tem que ter fôlego pra subir de novo, porque depois são 72 metros pra cima, que equivale a tipo um prédio de 30 andares no braço, no rapel. Então é puxado, mas vale super a pena. Eu escrevi no meu blog, no dicasdeviagem.com. Quem quiser entrar lá, tem um artigo sobre os melhores programas de Bonito. É só acessar lá. Alguém já foi pra lá? Eu acho que você foi. Lá, e aliás, a comida em Bonito é dica da Nutri. Nossa, sensacional, né? Pode comer sem culpa, que não engorda. Pode comer que não engorda, depois faz rapel, tá ótima. Desde que você bata os pés na flutuação. Que maravilha, Vivi. Com essa leguice, com essa doçura, que carisma. Agora, Vivi, é só você mesmo, meu amor. Com essa voz, esse jeito de falar. Imagina. Pra convencer a gente a descer 70 metros de rapel. Ah, mas falou vocês dessa iriam, subida, né? eu comecei a suar daqui. Seja bufa. Mas que sou bem atleta, tá? E campeãs. Tem que ser atleta. Tem que pedir pra Ana Paula fazer nosso coaching ali, porque senão Pelo amor de Ana Paula Deus. encara. Se estiver com vocês juntos, A qualquer Ângela um que estiver tem cara assistindo também. e assistir o programa todo dia, você vai sair rico, medalhista, vai conhecer o mundo. É tanta mulher especial que a gente vai dominar aqui o pacote. Bom, vamos introduzir o segundo tema do programa? Vamos falar de uma coisa que tem revolucionado mesmo a maneira das pessoas, desde comprar, se comportar, ao tempo que elas têm livre, que são as mídias sociais. E vamos pegar um foco no Instagram e numa uma frase que a cantora Madonna falou sobre o Instagram, que ela falou que o Instagram foi um projeto realizado para deixar as pessoas tristes, para fazer com que as pessoas se sintam mal. Essas são as aspas da Madonna. O Instagram foi um mecanismo criado para que as pessoas se sintam mal. Quero saber o que vocês acham disso, a relação de vocês com a mídia. Eu sou uma pessoa pragmática. O Instagram foi criado para dar lucro. Penso, exatamente. Eu quero saber quem a Madonna tinha visto naquele momento que a deixou tão amarga. Vamos combinar que a Madonna é a Madonna. Ela não precisava, né, de ficar com inveja de ninguém, né? Mas assim, eu basicamente falando dessa parte de pragmática, que é a maneira como eu enxergo a vida de maneira geral, eu acho que o Instagram ele pode ser utilizado da maneira com a qual você interpreta essa ferramenta. Então, se aquele negócio te faz mal, você deixa de seguir, porque aquilo é uma coisa que está te fazendo mal. Mas tem tanta coisa bacana que você pode aprender, que você pode viajar junto com a Vivi, que você pode entender de nutrição com a Lara, que você pode se divertir com você pode entender um pouco mais da vida nos Estados Unidos, por exemplo, com a Ana. Apesar que a Ana não tá no Instagram, vamos pular essa parte. Ana, vai criar por favor. Basicamente, é a maneira como você interpreta. Então, eu acho que hoje em dia, como a gente já falou essa palavra, eu vou repetir, é muito mimimi, né? É muito mimimi. Aí o que tem também falar mimimi? É outro mimizento que tá reclamando. É, mimizento falando de mimimi, é isso aí. História toda. Agora, então, quando você conta isso, outro dia, no momento em que a gente tava se conhecendo aqui a primeira vez no estúdio, aí a Renata tava contando também, a gente surgiu essa pauta e ela falando do que ela consumia no Instagram. Você citou isso mesmo, então de uma maneira deliciosa. Coisas pra comprar, lugares pra viajar, comidas gostosas e afins. Então vocês acham que o problema tá mais em como a pessoa utiliza a ferramenta do que na ferramenta em si? Como ela se sente com ela mesma, né? Porque assim, você tem inveja, é uma coisa você gostaria de você, por exemplo, eu nunca fui pra Bonito. Então se for ver uma foto da Lara ou da Vivi lá, eu vou falar, caramba, que lugar bonito eu gostaria de ir, né? Mas não assim, nossa, que coisa, ela foi e eu não fui, estou muito chateada, que coisa horrorosa. Acho que é a maneira como você interpreta a ferramenta e a maneira como que você convive com você mesmo. Você
tá tudo bem com você mesmo, você sabe tirar essas coisas de letra. E o tempo de familiarização com a ferramenta nova também. Isso. Penso eu sempre costumo dizer que já pararam para pensar, acho que todas nós aqui, nós somos praticamente a última geração que viveu sem internet por a gente é período de híbrido. A gente é híbrido, adorei. Total analógico, meio digital. Eu imagino que as gerações que vêm depois já saibam lidar melhor com coisas que agora pra gente são um pouco que um choque. Porque no fim das contas, quando os carros surgiram, por exemplo, eu também acredito que as pessoas tenham tido essa conversa de dizer, tá vendo, isso vai acabar com a gente. Coitado do que nunca mais vai andar. Mas você sabe, E aí, assim, dificultou pra gente a questão da saúde? Claro, mas a gente teve que se adaptar. Eu não sei se eu tô correta, mas eu reparo às vezes que a nova geração está mais problematizadora do que a geração anterior. Não sei se é porque a gente passou mais problema. Não aguenta nem sofrer, pra se filmar. Você fala assim, gente, frustração faz parte da vida. Tem gente que foi pra Antártica. Acho que provavelmente eu nunca vou na Antártica na vida. Eu não vou morrer por causa disso. E o cara reclamou que tava com frio. Então, sei lá, acho que é a maneira como a gente tá, né? O norte-americano, além de o desenvolvedor desse tipo de mídia, são pessoas que estão sempre acelerando para captar esses problemas que possam vir dessas ferramentas antes, porque vale muito dinheiro. Então você sabe melhor do que nós nessa área, por exemplo. Vamos falar de um Facebook, de um Instagram, o que para a maioria das pessoas é só uma ferramenta de vaidade, é um negócio bilionário, gigantesco. E normalmente, quem tem a posse disso, norte-americanos. Você, como a nossa gringa favorita, como é que é isso aí agora? Já estão reclamando de Instagram? Isso aí já é um assunto, já é uma polêmica nos States? Ana? Não, aqui o Instagram ele é muito usado, uma boa ferramenta de trabalho. O Instagram ele é uma extensão do que você pode fazer no seu trabalho. Tanto é que o Instagram ele está acabando com aqueles sites, aqueles sites super engenhosos, aquela construção, você gasta horas na construção de um site e você tem que pensar que, mas o meu site tem que ser intuitivo. Eu que trabalho com arquitetura e com design, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, pouquíssimas empresas eles têm o site como a ferramenta, a plataforma principal de business daquela empresa. O Instagram é a primeira ferramenta hoje, é onde todo mundo clica, é a imagem falando por si, e ali mesmo na imagem você clica para a compra de algum produto ou para os serviços que a sua empresa proporciona. Então o Instagram aqui nos Estados Unidos, lógico que tem os perfis de celebridades que querem mostrar A, B ou C da vida particular, mas até essas celebridades elas mostram quem patrocina, o shampoo que lava o cabelo ou o carro que está usando, enfim. Mais uma vez é o pragmatismo, né? Ali entrando em ação, afunilando e tirando o melhor ali de cada plataforma e de cada mídia social. E aí, mais uma vez, a gente entra naquela seara cultural. Por que no Brasil foi tirado, os likes foram tirados do Instagram e aqui nos Estados Unidos não? Eu acho que é mais pelo pragmatismo mesmo. E não que esse pragmatismo, ele para mim, eu que sou atleta, acho que é uma coisa super positiva, mas o americano também, às vezes, ele tem um lado muito pragmático que ele deixa transparecer um pouco também uma certa frieza e uma certa repulsa em não querer se envolver emocionalmente com quem você não conhece. O que muitas vezes pode ser até bom, né? A gente às vezes se machuca, se magoa e se decepciona muito. Tem algum adendo, Vivi? Eu tenho. Eu queria, na verdade, pôr um contraponto aqui. Eu acho assim, o Instagram é uma ferramenta que inspira muito. E eu acho que talvez um desses problemas que tiveram que tirar as curtidas e tudo mais é que tem uma linha tênue entre o que é real, sabe? O que é real e o que é inspiração. Então as pessoas confundem isso. Elas acham que a pessoa tá ali viajando, ela só viaja porque ela tá mostrando as coisas boas ali, né? Ou, sei lá, essa mulher tá sempre no spa, fazendo alguma coisa assim. Tá sempre bonita, Tá sempre bonita. Então, assim, eu acho, por um lado, que no Brasil tem que ter, sim, uma questão de empatia, porque eu acho que as pessoas não calculam a reação delas. Eu acho que é uma coisa irracional. Então, assim,
como figura pública, eu acho importante, porque você é uma figura pública no Instagram, pensar como que o outro pode receber isso. Eu tô sendo, talvez, fidedigna com essa realidade que eu tô mostrando? Eu tô gostando tô postando uma foto de um lugar lindo, ele realmente é lindo, ou eu tô dando uma photoshopada, tirando tudo e tô enganando a galera só pra pôr uma foto bonita? Então eu acho que é isso que às vezes confunde o público e que faz as pessoas ficarem meio malucas, assim, sem saber sobre o que realmente, o que tá acontecendo de verdade. Então, engraçado, é tanta visão disso que dá vontade de falar, quer saber? Deletar esse negócio aqui. Agora, vamos sentir a areia entrando no estúdio. A Maresia, a nossa representante carioca. Aliás, Ângela, você com esse seu corpo sarado pra fazer uma invejinha aqui na gente, sempre coloca suas fotos. E você faz skate, você pega onda, tira onda. Como é que é a sua relação com a ferramenta? O que você acha disso tudo que as meninas colocaram? Olha, eu acho que essa questão da retirada da visualização das curtidas acaba ajudando, porque é uma questão cultural, como a Ana Paula estava falando. Lá fora, a questão do americano ser mais pragmático, eu acho que eles quiseram trazer essa realidade dele ser mais comercial e tudo mais. Mas aqui o brasileiro, ele realmente é muito emotivo, ele realmente fica depressivo, ele realmente sente uma certa inveja. É o que eu falo. O Instagram ele é uma ferramenta para causar inveja. Por muito tempo eu agi assim no Instagram. Não com o objetivo, mas o problema não é a plataforma, o problema é o ser humano. O brasileiro é desse jeito, ele gosta de mostrar que ele está por cima da carne seca. Então, assim, tem pessoas que usam com um nicho específico, né, como a Renata estava falando, mas aqui a maioria dos brasileiros são aqueles que acompanham a vida dos outros e ficam realmente desejando ter a vida dos outros. Vou te dar um exemplo. Meu sonho, antigamente, né, eu tô da Roots, meu sonho era viajar por vários lugares do mundo para ficar acompanhando e tirando foto de nascer e pôr do sol. Aí, um belo dia, eu resolvi fazer um curso integral que durou 2 anos. Nisso, o Instagram, eu via só passagens aéreas e promoção de passagem e pessoas viajando para lugares que eu queria estar viajando, amigos morando onde eu queria estar morando. Eu tava ficando mal, eu falei, eu não quero mais nada disso aqui. Eu tive que tirar. Eu acho que a pessoa tem que ter um certo feeling disso aí, entendeu? Senão acaba se fazendo mal mesmo. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que o sonho dela é engravidar. Então ela começou a ver todo mundo engravidando no Instagram. E assim, existe uma dificuldade, não é tão fácil assim, né? Então, assim, no momento que a Anne Hathaway, que é uma atriz... Você sabe, a rainha branca de maravilhosa. Rainha branca de Copas é ótima. Aquela rainha branca que fez o Diabo Veste Prada. Ela colocou uma foto no Instagram, falando, né, anunciando a gravidez. Mas no texto, ela falou sobre a dificuldade que foi. E então ela contou essa história e deu força para quem, né, tá passando por isso também. Então é uma maneira de se posicionar no Instagram, mostrando... Que legal, olha a fase que eu tô agora, mas também compreendendo que os outros também, né, podem estar ali olhando um outro ponto. Então, eu acho engraçado isso, né? Porque eu entendo muito essa questão que você fala de empatia, de respeito pelo outro, etc. Mas o mais importante de tudo é entender que quando a gente abre um perfil no Instagram, a gente tá lá pra fazer o que a gente quer pro nosso objetivo, seja lá qual for. Eu quero mostrar a bunda no Instagram. Tá bom. Vai mostrar a bunda no Instagram. Like vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Agora, por exemplo, eu vou te falar meu caso, que é uma coisa engraçada, que no meu caso, e eu acho que foi bem positivo, porque, por exemplo, o meu Instagram é um Instagram que mistura um pouquinho do pessoal com o profissional. Então eu falo de investimento, eu falo de economia, eu falo de política, mas tem lá minhas fotos de viagem, etc e tal. O que isso acabou acontecendo? Do ponto de vista de negócio... fotos. Muito obrigada, você já deu uma stalkeada ali. O que acontece? Eu acho que a Lara deve ter acontecido a mesma coisa, até porque a Lara tem um perfil com um número de seguidores muito maior do que o meu. O meu assunto, que é um assunto que sempre foi um assunto mais chato, considerado meio complicado e tal, economia e política, era uma coisa que a maior parte dos homens acabava se interessando mais, então eu tinha mais esse tipo de seguidor no Facebook. Isso totalmente inverteu no Instagram. Por quê? A mulher, ela se identifica comigo por outras coisas e acaba se interessando também pela economia e política que eu falo. Então, se eu gosto de academia, se eu gosto de ela, vai falar, caramba, ela é real, ela é uma pessoa real, ela entendeu? Cabelo, meio, exato, ela também faz procedimento estético que eu também preciso fazer, você dá um pouquinho. Precisa. Todo mundo precisa fazer, isso é maravilhoso, eu indico. Mas assim, basicamente o que eu acho, assim, acho que a gente usa as ferramentas da maneira que a gente interpreta. Se tem alguma coisa que te incomoda muito, que é uma coisa que você não gosta de ver, porque aquilo te deixa mal, seja por qualquer motivo, não vamos julgar. Para de ver.
Mas eu, como pessoa no Instagram, eu não vou fazer as coisas pensando como as outras pessoas vão reagir. Até porque não tem como ter essa medida. Não tem. Porque eu posso estar super preocupada. Eu posso estar falando, olha, quer saber? Eu não quero causar inveja em ninguém. Eu não quero causar esse sentimento ruim em ninguém. Mas aí eu tenho a minha medida disso. Eu falo, já sei, de repente se eu não postar a foto tal, eu não causo isso. Então eu vou postar aqui só uma foto de café. Pô, mas é justamente o dia que tem um monte de gente que olha para aquele café e fala, tá vendo? Tomando café às 6 horas da tarde e vai dormir à noite. Maravilhoso. Eu, se tomar café depois das 3, já não durmo mais. Claro que eu tô dando um exemplo esdrúxulo. Claro, não, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É e assim, no fim das contas, não tem como eu ver o que vai pra você e aí eu tentar o que você vai ter que cada um olhar e saber exatamente aonde me dói. E onde me dói eu não ponho o pé. Pronto. E vira meio, voltamos pra palavra, vai virar as duas palavras do programa de hoje. Acho que é o pragmático e o mimimi. Volta a virar um mimimi. Você reparou que não tiraram as curtidas lá, tiraram aqui. Por quê? Lá, dane-se, meu. Quer chorar, toma um lenço. Lá nessa cara, que ficou horroroso chorando. Aqui, coitado, quer um abraço, tira essas curtidas. Que inferno também. Concordo plenamente. Pensando nisso, juntando as duas partes. O que Vivi falou de, por exemplo, eu não posso, porque o fulano pode se sentir mal. Pô, como é que chama? Página do fulano ou minha? A coisa individual é nossa. Acaba que a gente vai deixando de postar as coisas que a gente tem prazer, porque vai dando uma canseira. E tem uma frase muito bacana que é o seguinte, a sua felicidade não vai dormir no silêncio, porque no fim das contas tá todo mundo preocupado com o barulho dela. É isso mesmo. Como é que fala essa frase em inglês, Ana Paula? Agora deu. Não sei, mas eu também sou muito a favor do que a Renata disse em relação... Acho que o Instagram ele tem que ser aberto e você tem que postar o que você quer postar. O meu Instagram é fechado, confesso que eu uso muito pouco, até porque as pessoas misturam muito o meu lado hoje engajado na política, também como estudante de ciência política, as pessoas começaram a misturar muito, virem para o Instagram, onde eu colocava fotos do meu dia a dia, às vezes da minha família, do meu cachorrinho, e ali vinha aquele monte de comentários mal criados. Então eu falei, quer saber, eu vou trancar, vou deixar só para quem realmente eu tenho uma afinidade maior. Agora, a gente não pode partir da premissa de como a outra pessoa vai sentir. Por exemplo, aconteceu um lance no treino do meu filho, ele joga vôlei também. Legal. Que coisa, né? E ele e eu também coloco ali o meu feedback em cima dele. O pai também já foi a 4 Olimpíadas, o padrasto a 1 Olimpíada. Então, a gente entende um pouquinho do assunto, só que ele não escutava um certo comportamento em quadra, comportamento técnico, né? E eu falei, bom, vou ter que ir pelo técnico e ver se o técnico corrige uma deficiência técnica específica que ele estava tendo ali. E um certo dia, eu começo a receber um monte de mensagens no meu celular de pais dos colegas de time do meu filho, horrorizados porque o técnico do meu filho, que é um grande amigo e também sabe muito de vôlei, gritou com o meu filho em quadra. E qual era a posição que eu ia tomar, se eu não ia falar com o clube, e que depois me ligaram perguntando se estava tudo bem com o Gabriel. E o Gabriel, meu filho, chegou em casa e eu falei, aconteceu isso no treino, o técnico gritou com você. E o meu filho, totalmente estoico, olhou para mim e falou, gritou? Quer dizer, o meu filho não estava nem aí para aquela situação, porque ele sabe que ali na situação de treino, a família inteira, ele já viu pai, mãe e padrasto e todo mundo nessa situação desse pragmatismo do esporte. Ninguém está ali para puxar o tapete de ninguém num time. Lógico que tem as exceções, mas ali está todo mundo trabalhando para um bem comum e para um resultado. Então, se há uma fala mais ríspida com um ou com o outro, faz parte desse ambiente. Mas eu fiquei muito impressionada como os pais de outros meninos do time se sentiram totalmente ofendidos com aquele grito que o técnico deu para o meu filho, corrigindo aquilo que há 3 meses eu já vinha falando e que ele não estava prestando atenção. Agora, curiosamente, depois desse grito do técnico, o erro técnico ali, a mania ruim técnica foi corrigida.
E com quando ela fala dos outros pais, dos outros alunos em Los Angeles ligando perplexos porque deu um grito, vira a geração ultra mega double sensível. Nesse tema, alguém tem considerações finais aí pra fazer? Sobre esse tema da Ana? Sobre o tema do Insta e do pacote que foi na realidade, enveredando. só pra fechar, eu achei legal que a Ana falou que ela tem um Instagram que hoje é fechado porque as pessoas estavam confundindo um pouco desse engajamento dela político com o Instagram dela pessoal. Ela como pessoa, ela decidiu, olha, não quero misturar o meu Instagram com político, o meu Instagram é só pra minha família, meus amigos muito próximos. Então ela decidiu, ela fechou o Instagram e tá tudo certo. Provavelmente ela só usa o Instagram lá nas ferramentas dela de design interiores, que é o que ela trabalha hoje. Mas assim, isso é uma decisão da pessoa, né? Então, da mesma maneira como ela fechou o Instagram dela, as outras pessoas podem fechar, ou pode não seguir a outra pessoa. Você pode não precisa ficar seguindo lá pra sofrer, né? Exato. Pra que você vai sofrer? Que paranoia. Chega de sofrência. Eu queria só concluir, posso? Manda. Deve? Porque nesse caso, assim, eu também acho que todo mundo tem que postar o que quer, mas é mais tratar a realidade. Tem uma delicadeza com o outro. Tratar a realidade, porque tem muita gente que acaba enganando uma realidade que não existe. A sua observação foi muito verdadeira, de publicar foto, ser mentiroso. Da gente tá vendendo a bunda perfeita toda vez e não existe. Eu posso falar assim, eu acho que é um problema da pessoa que faz isso, não da pessoa que tá vendo. Se a pessoa tá fazendo uma coisa que ela tá mentindo, ela tá enganando, ou ela tá fazendo de uma maneira… mal de fazer, não faz. Na realidade eu digo assim, se a pessoa tá tirando uma foto, ela passa 1 bilhão de filtro na bunda, por exemplo, que a gente falou agora. Nossa, olha só, não tenho celulite, não sei o quê, e não é verdade aquilo. É um problema dela. Completamente não é um louca, vai pagar a conta depois da doideira. Mas assim, que não é uma coisa super legal de fazer, não é. E eu acho que numa questão é que os brasileiros ligam muito pro que o outro tá pensando. Lá na Austrália, você vai no supermercado, a galera tá fazendo reflexo no cabelo, no supermercado. Ninguém tá de nem roxo aí. Com bolinha, né? Vai de pijama. E assim, eu acho que até peguei um pouco dessa questão meio desencanada. Não parece, você está belíssima, aqui, adequadíssima. Né? Mas tem muito disso lá. E é uma coisa legal pra trazer pra cá, porque é mesmo, o não ligar muito pro outro também. Não vamos ligar não, viu? Se você aí tiver alguém, uma hater que gostaria de estar aqui, não vamos ligar, nem adianta. Já pensei. E antes da gente entrar no próximo tema, acho nada mais justo do que ela, gostosérrima, Lara, vai nos dar umas dicas de alimentação? Alface e gelo? Puxando este gancho da modernidade, por sinal. Olha só que interessante, a gente falando de modernidade, de coisas novas, de ter a rede e tudo mais. E aí, como que essa modernidade, ao fim das contas, acaba que influencia na alimentação? Então, eu ainda botei aqui alguns pontinhos sobre essa modernidade, e aí são nesses pontinhos que a gente vai jogar a dica dessa vez. Que é o seguinte, então, a modernidade, ela vem geralmente para resolver um problema, seja ele qual for e do tamanho que for. Então, por exemplo, no Instagram, ele resolve um problema. A Rê falou da questão dos negócios, resolve um baita de um problema. Resolve um problema de entretenimento também, porque no fim das contas, tô meio entediada, deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Total. Resolve o problema resolve o problema das viagens, pra onde que eu vou agora, o que eu vejo, enfim, resolve um problema. E aí, essa demanda, né, que vem do problema e ele resolve e tal, acontece na alimentação também. E a frase do problema… Eu tô com fome, eu olho uma foto de uma pizza, resolve o problema, não vou comer mais. Acontece que esse problema que eu coloquei aqui, como o problema na alimentação que vem essa facilidade que a gente vai conversar, é aquela coisa do fome a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o que aconteceu? A modernidade veio para resolver isso. São opções 100% industrializadas, que não estragam fora da geladeira, que você pode botar na bolsa para comer a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas o que eu mais tento tirar da cabeça dos meus pacientes é essa ideia de comer a qualquer hora, em qualquer lugar. Não é pra comer… Pode tirar da nossa cabeça agora, não é, gente? Pelo amor de Deus, tira isso da nossa cabeça. Então nós vamos agora, comer na hora certa, no lugar certo, na maioria das vezes. Então, claro que tem vezes que a gente vai ter fome, e realmente, às vezes aqui, estamos no meio da gravação e tal, passamos o dia conversando e tudo mais, e vai ter uma fome, nós vamos ter que comer aqui fora de casa, fora daquele momento. Mas em 90% do tempo, a gente deveria comer naquela coisa de calma, espera, respira, bota a comida na frente, olha esse prato, vive esse momento, tira uma foto e posta no Instagram se estiver bonito, enfim. E aí, qual que é esse esquema então? A dica vai ser a gente tentar por alguns dias, mas aí de uma forma pragmática, por 2 dias, por 3 dias, se programar talvez por 1 dia, para desembalar menos e descascar mais. Olha, gostei. Legal. Então nós vamos sair, o desafio é esse. Por 1 dia ou por 2 dias, achou que tá indo bem, vai lá pros 3 dias. Então a ideia é que a gente passe por um período
sem consumir as modernidades que vieram para resolver um problema que, na verdade, não deveria acontecer. Nem tem, começa essa frescura. Tu aguenta esperar o jantar, inferno. Eu sempre falo pro meu paciente assim: olha só, a gente não é criança, a fome não precede a morte. Pode esperar, tá com fome, te amo. Você tem vontade de bater? Tem hora? Às vezes sim. Às vezes eu não consigo, não comer isso. Tem que dar, que a gente precisa ter aquela coisa. Então, no fim das contas, é isso. A dica é essa: a gente vai tentar por alguns dias, 1 dia, 2, foi bem, tenta 3. Desembalar menos e descascar mais. Vão passar dias, vão passar um tempo com comida de verdade. Com comida natural, de verdade. E aí, assim, não precisa demonizar o industrializado. Ele não é ruim. Porque, no fim das contas, ele ajuda muito. Agora, o que a gente tem que ver é pra onde que tá indo esse termômetro. Então, quando você chega do supermercado, eu quero saber onde é que você guarda mais as compras. É mais no armário ou mais na geladeira? Legal. É isso. Porque tudo que vai pro armário, a gente vai desembalar. Nossa, que vergonha que eu tô de você aqui. Não, é só de pensar no supermercado, onde que fica a comida de verdade natural no supermercado. Vendo? Se tivesse Instagram do Geladeira da Lara, você já tava morrendo de inveja. Olá! Você já tava passando mal. Não, mas eu ia passar na hora. Eu ia morrer de inveja comendo um hambúrguer, um chip, falando, nossa, que irado, ela é legal. Incrível. Agora, olha só, tudo isso tem seu lugar. Então, a gente não vai demonizar o negócio, não precisa abolir pra sempre, porque realmente a facilidade é muito importante pra esses dias que a gente vive. Nada, quando a gente podia parar pra fazer todas as refeições, a gente não tinha essa correria. Tem que aproveitar o gancho, mas não fazer disso o hábito. Exatamente. Então é um desafio de alguns dias, de um tempo, de um período, de uma refeição, da gente tentar comer de uma forma mais natural. Boa. Desafio aceito, acho que vai ser pra cá, porque você imagina, na hora que eu olho aqui a minha sombra do lado de cá, um a Ana Paula e o outro a Ângela. A Ana Paula deve ter falado, a última coisa que eu desembalei foi meu bebê. Nunca deve ter comido nada embalado. Olha, na verdade... Não, meninas, aqui nos Estados Unidos tem muita coisa para desembalar, mas é porque aqui, como a gente não tem, assim, uma vida confortável que a gente tem no Brasil, das nossas ajudantes, nos auxiliando ali quase todos os dias, tudo é embalado, mesmo que seja uma salada cortada, uma cenoura cortadinha, é tudo muito embalado. Lá vem o pragmatismo, mais uma vez, do americano, né? Time is money, tempo é dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que consumir, você tem que produzir. E isso é uma coisa, aliás, que eu brigo muito aqui na minha casa, eu já estou aqui há quase 10 anos, e foi uma coisa que eu instituí aqui na minha casa e que eu tive que mudar o hábito do meu marido, da minha enteada, que é aquela coisa do americano de sentar, comer em 10, 15 minutos, levantar e sair. Eu falei, não. A gente vai sentar, a gente vai namorar o nosso alimento, a gente vai conversar, a gente vai cozinhar. Quer ficar no celular? Então agora, por exemplo, quer ficar no celular antes do jantar? Fica todo mundo junto na mesa enquanto um tá cozinhando. E aí a gente conversa. Aí o que aconteceu com esse hábito? Acaba que até as coisas que os meus filhos, né, o meu filho e a minha enteada, viam ali no celular, mas por eles estarem ali junto na mesa, na cozinha, eles acabavam dividindo com a gente. Olha que engraçado esse vídeo, olha que engraçado isso, nossa, olha que interessante esse artigo. Meu filho, que lê bastante sobre economia, adora a Renata, por sinal. Então, acaba que mesmo com o celular ali, a gente conseguiu achar uma interação e acaba que na hora da refeição em si, a gente coloca o celular. E eu falei, ninguém levanta da mesa antes de 30 minutos sentados aqui. E o que no começo foi um sacrifício, ai meu Deus... Hoje é um prazer que todo mundo curte de desligar ali durante pelo menos 45 minutos, 1 hora do dia. Ou seja, o desembalar dela trouxe até mais tempo entre a família. E você, hein, Ângela? Olha, eu confesso, esse assunto me deixou um pouco nervosa, porque excepcionalmente hoje eu coloquei pra dentro um prato de estrogonofe. Eu também. Peraí, você picou, fez tudo. Gente, eu também. Se estrogonofe vai queimar o filme aqui nesse programa, meu amor. Não, então, eu tive que comer porque foi mais forte que eu. Brincadeira, Lara, não precisa me matar. Tipo, mas assim, eu acho ele sensacional. Por que o estrogonofe não é uma opção pra tirar o creme de leite? Ele sempre foi. Não tire creme de leite de jeito nenhum. A Lara é do low carb. Ela ama creme de leite. Não. Gorduras naturais dos alimentos não são vilões. É só por causa do creme de leite?
Era tudo que ela precisava escutar, olha só. Era tudo que eu ela precisava queria. escutar, porque eu nunca como. Geralmente eu não gosto. Eu evito comer essas coisas. Eu gosto muito de salada, eu gosto muito de comida colorida. Por mais que eu não tenha a disciplina, não fique em casa o dia inteiro pra fazer a comida e tudo mais, eu tô sempre comendo alimentos frescos na rua, tô preferindo aquele mercado que tem a saladinha e tal. Mas hoje eu precisei comer aquele estrogonofe, porque era o que já tava pronto, que eu já tinha feito pro meu noivo. Eu falei, eu vou matar você mesmo. E aí eu tava aqui com a minha consciência mega pesada. Então não precisa morrer? Não, mas não precisa mesmo. Porque a gente tem que pensar sempre assim, ó. No fim das contas, é claro que em tudo que a gente for comer, a gente tem que pensar em ter parcimônia. Tudo, mas aí é tudo mesmo. Agora, quando é uma fonte de gordura... Giló, come um só, não come horror. É nessa nem preciso pedir a parcimônia, né? Vem naturalmente. Então, no fim das contas, quando essa gordura é uma gordura natural do alimento, se ela estava naturalmente presente em algo que está na nossa alimentação, e esse é um mito, é um dos maiores tipo abacate, mitos da nutrição. O pelo abacate, contrário, o coco, o azeite, o e óleo a gordurinha de coco, da picanha? a banha de porco, a gordura da picanha. Então, a gordura natural dos alimentos, ela tá ali por um motivo. Tá preparado, e a gente também tá preparado Sim, pra, porque né? o nosso organismo é feito para lidar com a metabolização dessas gorduras e elas têm um papel extremamente importante. Então, eu costumo dizer pros meus pacientes que a gordura é tão importante que a natureza não deixou na nossa mão o total dela dentro do corpo, que seria importante, porque no fim das contas, mais da metade do seu colesterol, que é geralmente do que as pessoas têm medo, então praticamente 60%, 70% do teu colesterol, quem produz é você. É produção endógena. Então é quase como se a natureza tivesse falado, olha só, eles vão fazer a caca de 1 hora parar de comer gordura. Então vamos fazer o seguinte, vamos produzir a gente mesmo. E aí o seu corpo é que faz isso, justamente porque é extremamente importante. Então a síntese dos hormônios esteroidais são a partir de gordura. As vitaminas mais importantes, A, D, E e K, são sintetizadas, precisam de gordura para ser sintetizadas. Todas as suas funções cognitivas, a sua função macular, tudo em você funciona por causa da gordura. Agora, o que acontece como a gordura... Manda uma caixinha pra gente, diretor! Eu já tô ouvindo o barulho do micro-ondas. O que acontece é que como a gordura é um alimento extremamente nutritivo e denso, eu não preciso de uma grande quantidade. Adorei. Esse Ou é o seja, ponto. Olha lá, eu vi a carinha da Ângela agora do tipo, foi bem aí. Bem na quantidade. Eu comi demais. Nosso ouvinte, nosso telespectador já sacou que é um programa que você pode assistir ou ouvir com papel e caneta. Que vão ser assuntos variados, opiniões bacanérrimas, mas um monte de dicas de primeiríssima qualidade. E a receita do estrogonofe que a gente quer. O importante nele é caia de boca no creme de leite. Que a Lara liberou pra gente. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia. A Lara, meu amor, deve pesar 100 gramas. Pode nem doar sangue aqui. Vamos entrar em outro tema? Vamos. Foi muita alegria, né? Maravilhoso. Muito bom. Então agora tem que ter um sanguinho. Vamos falar... Brincadeira, vamos falar de divórcio e terapia, dessa relação. Devido ao aumento do número de divórcios, isso é uma notícia da Dinamarca. O governo da Dinamarca impôs em abril aos casais que querem se separar que esperem 3 meses e realizem sessões de terapia de casal. E a proposta foi bem aceita pela população. Então, o governo da Dinamarca falou para os casais, porque aumentou muito o número de divórcios lá, então, para quem quiser se separar, espera, tipo contrato de trabalho, né? Espera 3 meses, vamos começar uma terapia, provavelmente paga pelo governo, e aí vocês veem no que vai dar. E parece que a população recebeu super bem essa notícia. Vocês também receberam? Bom, de novo, eu sempre começo, né? A pessoa que gosta de falar vai, eu começo, aí depois o pessoal vai amaciando. Eu acho assim, eu não sou fã, né, de intervenção nenhuma do Estado em nenhuma situação do seu íntimo, né, do seu individualismo. Acho que assim, se o casal quer passar por essa terapia, eu acho que ele tem todo o direito de fazer e ir atrás mesmo. Agora, obrigá-los a fazer antes de se divorciar, eu acho uma baita besteira. Bizarro. Eu acho bizarro. É um pouco bizarro mesmo. Eu acho porque, tipo, é meio assim, o que eu sempre falo um pouco do Estado brasileiro, que lá, obviamente, não chega perto disso, mas o que acontece aqui muito, que lá tá sendo feito de uma maneira minimizada, é defender você de você mesmo. Do tipo assim, olha, você é tão idiota que se você provavelmente não está sabendo o que você tá fazendo. Para um pouquinho, pensa, será que é isso mesmo que você quer? Você quer se divorciar mesmo? Você não tem certeza que você quer manter? Olha, seus filhos e não sei o quê. Parece que o Estado sabe mais do que você. Assina embaixo de tudo, você falou. Então, eu acho parece que, isso mesmo, que foi falando com um menino de 15 anos. Vocês exato, vão pensar. Eu acho que nós somos adultos, liberdade sempre vem com responsabilidade. E se o divórcio for a melhor situação, ou talvez não seja a melhor situação, mas a gente que tem que encarar. Né? Eu acho que basicamente a minha opinião vai nessa linha.
Eu acho que é legal oferecer isso como um serviço cidadão. Se a pessoa quiser passar por isso. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, terapia é luxo. É muito caro. Total, é muito caríssimo. caro. Então, e é muito importante, assim, principalmente nessa notícia, essa obrigatoriedade vem por conta de casais que têm filhos. Então, é para conseguir, né? Você vai ter que manter uma relação com aquela pessoa depois, porque você tem um filho com ela. Então eu acho interessante, não só a favor também da intervenção de Estado, mas você oferecer isso como um serviço. Eu sou filha de pais separados que nunca se falaram. Eu tinha que ser intermédio. A porta-voz. Tadinha! E eu ser criança era pra eles estarem resolvendo problemas. Não claro. Então assim, precisava de terapia. Seria ótimo se eles tivessem feito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que como um serviço, porque aqui no Brasil é muito caro, e acho que todo mundo deveria fazer também. É isso. Fala, Larovski. Tenho minhas questões. Mano. Porque eu sou uma pessoa um pouco pequena nessa minha vida. Então, assim, eu de repente até queria fazer a terapia, mas como você me mandou, aí não vou fazer mais. De repente eu até queria ficar com o boy. Pedido. É isso, de repente eu até queria conversar com o boy, mas aí você mandou, não vou fazer não. Não vou não. Acho perigoso e acho outra coisa muito importante, que é assim, quem são, porque pra quem já fez terapia, e eu sou uma entusiasta de terapia, eu amo mas também. assim, a gente até conversou sobre isso, né, como que no fim das contas a terapia é quase que como seu relacionamento, a pele tem que bater, tudo, vai ter que testar, vai demorar, química. Então assim, 3 meses de uma terapia forçada, e com quem? Porque vai poder trocar essa pessoa? Quem é esse psicólogo? Qual que é o perfil do psicólogo? Já que é pra ser prático, vamos ser prático. Isso, tá bom. É com quem, é como, exato. Vai me obrigar a fazer com um cara lesado. Porque daí eu vou chegar lá e vou falar, olha só que interessante, eu vou chegar lá, vou cumprir, porque afinal tem que cumprir pra poder me separar deste senhor. Ok, aí eu gastei um recurso do Estado, eu já sabia que eu não queria, eu nem me dei bem com esse terapeuta, eu já tô em outra, mas eu tô gastando o recurso do Estado, porque afinal, se eu não fizer isso aqui, eu não posso exatamente separar. Isso, perfeito. Um adendo antes de passar pra Califórnia e pro Rio. Vocês já estão apaixonados também? Essas mulheres são muito poderosas. Eu tô encantada. E fico vendo, enquanto cada uma de vocês fala, não sou só eu que tô feliz, não. Eu vi a Ana Paula vibrando, a Ângela, dá assim, tá muito bacana. Aninha, diga, meu amor. Eu também sou totalmente a favor do Estado mínimo, né? Quanto menos Estado na minha vida, quanto menos Estado interferindo nas minhas decisões, melhor. Estado é para pontos muito específicos e olhe lá. Então, essa coisa de colocar o Estado para dar uma segunda tentativa para uma coisa, às vezes, que já está absolutamente morta ou que não tem recuperação e gastando recursos públicos para isso, acho uma grande... vai totalmente contra o que eu acredito, mas já que você falou logo no começo dessa pauta, vamos tirar sangue, vou jogar uma coisa então para vocês aí. Manda. Alguns estados aqui dos Estados Unidos, eles estão obrigando os pais a vacinarem os filhos. Aqueles pais que não acreditam nas vacinas, alguns estados estão começando a passar legislações que obrigam os pais a vacinar os filhos. E aí, quando entra em saúde pública, o que vocês acham? Vamos aí, você me colocou até numa saia justa, porque esse assunto que você colocou, acho que isso aí pode virar um programa. Vamos saber antes... uma dúvida, entro nesse, eu fico tentando uma dúvida terrível se a gente continua com isso. Vamos continuar com o que a Ana Paula lançou pra gente, a Ângela vai responder em cima disso então. Quando você fala isso, me lembra um momento que está ocorrendo aqui no Brasil que todos nós estamos vendo. Você liga a televisão, o sarampo, que entrou numa epidemia, que era uma doença escassa. Eu sou da década de 80, não vou falar o ano. Da década de 80, o sarampo não era ali uma doença em voga, e à medida que veio falando, se eu perguntar pra minha sobrinha, que é de 2000 e pouco, se for um pouquinho mais burra, ela vai falar que não sabe o que é sarampo. E de repente voltou, tinha sido extinta a doença, não ficou sem ter. E o que nas explicações que a gente assistiu, no que a gente tem acesso em jornais, televisão, mídia impressa, mídia televisiva, é que isso foi devido a essas questões da vacinação, terem diminuído as campanhas na televisão, a propaganda sobre isso, e os pais que acham que não tem que vacinar os filhos. Então, jogando, eu até te respondendo, no meu caso eu fico numa dúvida, acho que teria que me aprofundar mais no assunto. O que vocês acham? Falando de saúde pública, acho que fica muito claro que uma pessoa que não vacina os filhos, ele pode causar uma epidemia, uma coisa um pouquinho mais séria, muito mais séria do que simplesmente um casal, por exemplo, que quer se divorciar, que ele não vai causar nenhum mal para ninguém.
Quando o pai não quer vacinar, e aí pode ser que os filhos tenham algum tipo de doença, parece que ele tá fazendo mal só pro filho. Na realidade, não, né? Ele pode criar essas epidemias, etc. Então, apesar de eu ser totalmente contra a intervenção exagerada do Estado, eu acho que quando a gente fala de saúde pública, uma das coisas que o Estado precisa, pelo menos, fiscalizar ou entender um pouquinho melhor aquilo que é uma coisa mais complexa, não pode ser simplesmente assim, a cada um faz o que quiser, porque coloca em risco a humanidade, né? A gente deixa eu fazer uma analogia hoje, sobre isso, e vocês me dizem se é uma analogia totalmente sem fundamento, mas pensei aqui agora. É mais ou menos como se a gente colocasse assim, olha só, uma pessoa dirigindo um carro. Então, numa analogia exagerada, só para que a gente consiga ver mais ou menos o que eu tô pensando, seria esse caso do casal fazer a terapia ou não, seria eu no meu carro escolher não usar o cinto de segurança. Porque daí eu colocando a minha vida em risco, ponto. Agora, eu deixar de vacinar meu filho, seria eu escolher beber e dirigir. Porque daí não é só a minha vida, aí eu ponho também a vida do outro. Maravilhoso. Então, penso que é extrapolar essa liberdade para além do meu escopo, além do que me atinge, colocar a vida do outro. Porque na realidade a liberdade ela tem que ser bem utilizada e a gente tem que respeitar a liberdade até o momento de que ela fere a liberdade do outro. Exatamente. Como eu sempre falo, liberdade sempre anda junto com responsabilidade. Perfeito. E no sinal, na hora que a Dinamarca colocou essa notícia em pauta, parece que o público aceitou bem. Vou colocar mais um complemento aqui dessa notícia, mais um trechinho. E eu quero saber também que a Ângela acha. O trechinho da notícia. De acordo com o jornal inglês The Guardian, o período de 3 meses... o jornal inglês já mudou um bocadinho. O curso de cooperação, que pode ser feito online ou por meio de um aplicativo, tem como objetivo orientar os cidadãos com filhos durante o processo de divórcio e favorecer a comunicação para evitar confrontos e rancores. O curso inclui soluções concretas para possíveis fontes de conflito durante o divórcio, como, por exemplo, como gerir o aniversário dos filhos em comum, ou como conversar com o ex-parceiro se estiver zangado. Então vamos supor que se em 3 meses, 1 mês deve ser para combinar esse divórcio e outro para dar certas explicações. O que pra gente pode parecer pouco, a gente dentro do nosso circuito aí que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 garotas, a gente já sabe que a Vivi passou por isso. Que às vezes estivesse nas amarras aí alguém especialista que estava sentado lá com o pai e com a mãe falando, esquece, a menina tem 8 anos de idade, não é pra falar nada na frente dela, não ser parabéns ou fez o dever. Isso aí faz assim assado. Então começamos a ver alguma coisa adequado. Acho que o que pega é o... Tem que fazer. É uma escolha deles também, né? Eu acho. Você não queria ouvir Quero saber que Ângela. Vamos ver a Ângela aqui na notícia, fala. Oi, gente, cheguei. Eu acredito que nada obrigatório é legal, né? É meio chato, realmente. As pessoas precisam aceitar essas medidas. Mas eu acho também que todo mundo aqui já ouviu falar de que não se deve tomar decisão quando está no calor da emoção, ou muito triste ou muito feliz. E nesse momento, eu creio que ninguém queira casar para separar. Ninguém fala que ama e que quer pro resto da vida. E aí vem um momento chato, porque todo casamento é assim, nenhum casamento é um mar de rosas. Pelo contrário, casamento é sacrifício mútuo, é você abrir mão para poder o outro também abrir mão, e aí um abre mão pelo outro, tá todo mundo satisfeito. Mas às vezes tem a parte chata que a gente precisa de alguém dando uma ajuda, né? E principalmente nesse caso do governo, que é cuidando do relacionamento familiar, da estrutura familiar, do psicológico das crianças, até do pai e da mãe. Porque se a gente for ver a conotação de saúde, é o bem-estar físico, mental e social. Então, assim, a gente já sabe, filhos de pais separados, eles sofrem certa... eu não sei a palavra exata, mas eles têm uma certa falta, uma certa ausência. Então, se tiver um governo não te obrigando, mas, olha, consequências e todas as coisas acontecem dessa maneira, ok, você que separar, você não é obrigado a ficar casado, não é? Tá lá. Mas a partir do momento que você tem os olhos abertos, talvez acalme o furor, talvez você venha com uma conversa, uma terapia, ajuda tantas pessoas a se resolverem, porque talvez não ajude a um casamento a resolver. Mas eu gostaria de deixar uma dica para essas pessoas tentarem, assim, ter um pouquinho mais de paciência nos seus relacionamentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado 5 Linguagens de Amor, que ele oferece na... Já ouviu? Maravilhoso, salvou minha vida. A Lara é apaixonada por esse livro. Contem pra gente como é que é esse livro. Ele salva a vida, gente. Na verdade, ele ele oferece 5 maneiras de você expressar e experimentar o amor. Por quê? 5 linguagens. Então tem serviço, tem toque, tem tempo de qualidade, tem palavras de afirmação. E o outro tem... Isso,
Presentes, vou exatamente. adorar essa parte. Exatamente. Mas sabe qual é o problema? As pessoas não se conhecem e não conhecem o outro. Aí em 3 meses resolve casar. Aí quando casa, tudo fica mais intenso. Aí nessa intensidade, começa um ficar cheio de farpa dos outros. O que tinha que se ajustar, né? 2 pessoas diferentes vivendo juntas, vai dar um banzé por um tempo, é adaptação. Sim. O que tinha que se ajustar, ninguém quer sofrer o dano. Nessa de sofrer o dano, eu prefiro largar. Talvez um terapeuta te ajude. Cara, você já viu como ele gosta de se sentir amado? Você já falou pra ele como você se sente amada? Porque, exemplo, eu sou tempo de qualidade. Eu gosto de ser amada com tempo de qualidade, assistir o filminho e tudo mais. Aí vem eu caso com uma pessoa que é serviço. A pessoa pode limpar a casa inteira pra mim que eu não vou me sentir amada. Eu vou me sentir amada se estiver tudo sujo, não tô nem aí. Mas se ela falar assim, cara, vamos sentar pra ver o pôr do sol? Eu falo, caraca, esse cara me ama muito. Você precisa entender os 2 universos. E que Porque interessante você ama você de uma maneira e conhecer ama o de outro, outra. né? E que interessante esse cara não Exatamente. sentar pra ver o pôr do sol com você porque ele foi tirar o lixo. E aí você vai dizer, pô, senta aqui pra ver o pôr do Pô, sol. E ele vai falar, eu já estou tirando o contei que eu lixo amo pra o sol. você. Pra mim, vai ser maravilhoso você tirar o lixo. Ó, o negócio é o seguinte: Ana Paula vai falar. Eu queria só dar uma dica, assim, que pode ser boba para muitos, mas para mim funcionou porque eu me separei, eu tinha um filho, meu marido uma filha, e quando nos casamos, eu casei não só com ele, mas com um pacote. Eu ganhei uma filha e ele também casou com um pacote. Então, além dos exes, né, do ex-marido e da ex-mulher que nós tínhamos também um filho, uma filha e um filho. E eu fiz terapia durante muitos anos, até porque o esporte também me demandava muito isso. Fiz terapia por quase 12 anos. E logo que eu mudei para os Estados Unidos, os nossos filhos tiveram aquele bate-cabeça, aquela coisa de domínio, né, de território normal. Meu filho tinha 9 anos, a minha enteada tinha 5, então eles brigavam muito pela atenção do pai, pela atenção da mãe. E às vezes, né, por um instinto, eu tomava o lado do meu filho, o meu marido tomava o lado da filha e a gente teve que fazer vários ajustes. Mas teve uma coisa que a minha psicóloga, na época, me disse que eu achei fundamental e que mudou muito a minha percepção em relação ao que o meu marido fazia nessas situações que envolviam os nossos filhos. E ele também passou a usar dessa técnica que ela nos ensinou, que foi o seguinte: ela sempre que eu ligava, né, e continuava fazendo a terapia e reclamava, não, porque ele fez isso e o Gabriel não sei o quê, ela sempre me falava o seguinte: Ana, qual foi a intenção? Porque às vezes a ação, ela não acaba de uma maneira que você esperava, mas qual foi a intenção do seu marido? A intenção era ruim? E quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu percebi que nunca a intenção dele era ruim, nunca era a intenção de colocar mais lenha na fogueira das crianças ou arrumar. A intenção era sempre boa. Então, às vezes, a ação, o resultado, ele não saía como esperado. Mas quando eu comecei a fazer essa pergunta, e dentro de todas as situações que a gente vivia, eu comecei a ver diferente os embates ali familiares. Qual foi a intenção da pessoa? Pode ser que o resultado final não tenha sido esperado, mas e a intenção? Qual foi? Acho que você mandou muito bem mesmo, porque com essa sua dica, entrou aí, ó, mais uma dica do programa de hoje. Porque quando a gente pensa na intenção mesmo, desmonta a raiva, né? O ranço que você tá da pessoa na hora que não fez o que você quer, em vez de você pensar, esse idiota, parece que não ouve nada do que eu falo, vira uma pessoa como a gente. Quando a gente esquece uma coisa, normalmente não é de propósito, 90% do que a gente faz não é por querer. E só tem uma coisa que é por querer, e aí é fato. O Mulheres da Pan. Vamos falar, né, gente? Que delícia isso aqui. Que Maravilhoso. mulheres gostosas, Maravilhoso. bonitas mesmo. e cheias de Amei. conteúdo. Achei que foi uma primeira vez muito gostosa. A gente tá estreando com o pé direito. A gente conta muito com você. Aproveita e deixa aqui no canal. Se inscreva. Conta pra gente o que você gosta. Quais os temas vocês gostariam de que a gente conversasse aqui no programa e trocasse essa ideia. Uma honra estar do lado de vocês. Eu sou fã, admiradora. E dá pra ver, assim, pela primeira vez, que vai ser uma coisa que vai crescer. Tá que muito fiquemos
duas amigas tá assim. gostoso. Eu já tô me sentindo uma amiga de infância de todas. Tô achando o máximo. Amiga de infância, adorei. Dá pra assistir, eu levar uma panela de estrogonofe pra todo mundo. Eu gosto assim. Gostamos assim. Queria que vocês Maravilhoso. fizessem as considerações finais, cada uma, sobre as experiências. Começa, Renata. Renata Sempre começa, né? Vamos lá, gente. Renata, Mate, daí a nossa, Vivi Kim termina Jong-un. que a Vivi é mais fofa. A Vivi é boazinha, fofa. Não, mas eu vou ser fofa agora também, porque eu também sei ser fofa. Não é só assim, não é? Não, eu sei ser fofa. Eu adorei, porque assim, apesar de a gente ter uma sintonia em várias coisas, a gente pode se contribuir muito, a gente tem muito a contribuir uma para outra, muito a contribuir para a audiência. Eu acho que esse tipo de debate faz todo sentido e eu tô muito feliz, realmente muito feliz de estar aqui com essas pessoas tão bacanas que eu gosto de todas. Lindeza! Eu também tô muito feliz, um programa muito leve, gostoso, né, de fazer. Eu acho que assim, uma só tem a agregar a outra, é muito gostoso, cada uma tem uma visão diferente, você sai daqui já com uma nova perspectiva de várias coisas. Então eu tô super feliz também de estar com vocês, é uma honra. Fala, Larovski. Bom, tô muito, mas muito honrada mesmo. E aí fiquei pensando numa coisa que você falou antes da gente entrar no ar. Você tava dizendo sobre a gente se contribuir e tudo mais. E eu ouvi uma frase hoje. Tava vendo um vídeo, não vou lembrar o nome de quem tava no vídeo. E ela disse assim, olha, toda conversa ganha quando a gente entra pra perder. Porque se eu entrar nessa conversa tentando ganhar, eu não vou conseguir ouvir você direito, eu não vou conseguir pegar teu argumento e eu preciso entrar pra perder. Então, só queria dizer a todas vocês que eu espero perder muito aqui. Ai, beleza. Aqui só vão perder quilos. Vamos perder quilos e medidas. Só. Diga, Ana Paula. Vocês são muito queridas e eu vou fazer uma analogia com o meu antigo campo no esporte, né? Nós aqui somos de 6 campos diferentes, mas que se integram de alguma maneira, e o esporte, todos os times vencedores que eu passei e que hoje eu guardo memórias inesquecíveis, os times eram compostos por pessoas diferentes, em áreas diferentes, e que fazia muito bem aquilo que era designado em sua área e que quando se juntava fazia um timaço. Então eu estou muito feliz, isso aqui é um Dream Team para mim, eu estou muito honrada de estar com vocês todas aqui. Adoramos, Dream Team! Vai, Carioca, solta a Marizia! Ai, gente, eu tô extremamente feliz, porque eu acredito que o ser humano evolua a partir dos debates. E aqui, cada uma tem para contribuir, para somar uma com a outra. E isso, para mim, é diversidade. E os nossos ouvintes e telespectadores também são assim. Então, todos debatendo e conversando, dando a sua opinião, todas se respeitando, como a civilização tem de ser. Eu achei maravilhoso, amei o que vocês falaram. Tenho muito o que aprender com vocês, assim. E é daí pra frente. Com certeza, um pouquinho de cada, do que cada uma falou, pontos de vista diferentes estão acrescentando na minha vida. Muito legal isso. Obrigada. Isso aqui virou um prato delicioso. Como qualquer prato, tem os ingredientes de todas as variedades e que todos têm a mesma importância e que juntos é que o sabor fica divino. Muito obrigada ao Felipe Moura Brasil, que além de ser um excelente jornalista, que só cresce aqui no Grupo Jovem Pan, foi o responsável por unir todas nós, escolher uma a uma. Então ele tem não só nosso respeito e admiração, como a partir de agora, uma eterna gratidão. Ao Grupo Jovem Pan, vocês já sabem, né, gente? Como diria a Camargo, vocês acreditam? 1950, na TV Brasileira, o primeiro programa de TV da Hebe, que era conhecida antes como a Moreninha do Rádio, se chamava O Mundo é das Mulheres. E é mesmo, é mesmo, Desculpa, é tudo gente. nosso. Então até a próxima e que seja rápido. Lá! Mulheres da Pan.